Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Você termina tudo que começa. Hoje vamos ver a história de dois profetas de Deus, e que um recebeu a porção dobrada porque ele foi com o outro até o final, ele foi fiel. Ele ficou com o profeta Eliseu e Elias. Eliseu ficou com Elias até o final, até quando o Senhor levou ele embora. E hoje eu gostaria de falar sobre pessoas, sobre famílias, sobre atitudes. Tem pessoas que abandonam seus pais na caminhada e elas dizem não ter tempo de cuidar de um pai e de uma mãe, porque tem seus trabalhos, porque tem seus filhos, porque tem sua casa. Ora, quando um homem e uma mulher casam, eles formam uma família, uma nova família. Eles não devem deixar com que os outros interfiram na sua nova vida. E o filho, a filha, não tem que continuar, sabe, aqueles filhinhos de papai, de mamãe, que qualquer coisa que briga, vai lá e fala para o pai, fala para a mãe, e envolve toda a família. Isso não deve acontecer. Aquilo que acontece no lar, fica no lar, se resolve no lar, quando não é violência doméstica, porque aí já é diferente. Mas os filhos têm obrigações com os pais. É bíblico. Honra teu pai e tua mãe, é um dos mandamentos de Deus. E quantos pais, quantas mães são largadas no meio do caminho? Os asilos estão cheios de pessoas abandonadas pelos filhos. Filhos que não visitam, filhos que não querem saber, pessoas que moram sozinhas, que são idosas e moram só, às vezes sobrecarregam a vida de um filho só ou uma filha e os outros desaparecem. Aí querem ter uma vida de paz, de prosperidade, de bênção. Na palavra de Deus hoje, vamos ver o que acontece com alguém que vai até o final, que não larga as coisas pela metade. Nunca largue uma pessoa que você ama e que amou você, não largue num momento difícil. Um pai e uma mãe trabalham muito para criar um filho, seja aquela que não trabalha fora, mas ela lava, ela passa, ela cozinha, ela arruma, ela faz tudo. O filho recebe tudo nas mãos. E as que trabalham fora, elas trabalham dobrado, porque elas trabalham em casa e precisam trabalhar fora para ajudar a família. Porque mesmo muitas pessoas que são de classes sociais mais abastadas, mas elas trabalham. E tem filhos que quando casam não olham mais para trás, não olham para os pais, abandonam os seus pais e eles querem ser abençoados. Aí depois eles não querem que os filhos dele repitam o que eles fizeram. Porque qual é o exemplo também que uma pessoa está deixando para um filho quando abandona um pai e uma mãe? Então é para refletir no casamento, porque muitas pessoas se separam por brigas inocentes, brigas bobas, falta de entendimento. E as pessoas, qualquer coisinha, já está se separando. Ah, não, essa vida não é para mim. E larga filho no caminho. Outros homens que só engravidam as mulheres, depois desaparecem.
deixa aquela mulher sozinha para cuidar de filhos. Tem outras que já têm 2, 3 filhos. Aí aparece um homem que parece o príncipe encantado, que ele fala que vai ser fiel, que vai ajudar ela a cuidar dos filhos dela, e ela acredita e depois engravida e depois o homem some. Some tendo aquela mulher mais um filho. Quantas pessoas largam vidas pela metade? Quantas crianças, os abrigos estão cheios de criança que foram abandonadas, abusadas, maltratadas pelos próprios pais. Às vezes é pela mãe, às vezes é pelo pai, às vezes é os dois. Muito triste. Aí essas pessoas, elas querem felicidade, querem paz, querem dormir tranquilo, querem ter uma vida boa, uma vida maravilhosa, largando quem precisava na metade do caminho. Quantas pessoas pegam um animal para cuidar, quando é depois, por falta de paciência, porque não ama, porque aquele que ama cuida bem, não bate, não maltrata. Aí nós vemos hoje em dia na internet os absurdos que fazem com os animais. Glórias a Deus que hoje, da cadeia, eu digo agradecendo a Deus, porque aquele que maltrata criança, aquele que maltrata animais, não merece a liberdade. A liberdade de ir e vir é para aquele que tem o temor do Senhor. Aquele que não tem o temor do Senhor maltrata pessoas, maltrata idosos, maltrata animais. Esse temos que orar pedindo a Deus que nos dê livramento da maldade humana e espiritual. Devemos orar, ore meu irmão, minha irmã, para que o Senhor livre a sua vida, livre a sua família da maldade humana e espiritual. Porque hoje não se brinca com pessoas que às vezes, onde você menos espera, de repente é uma decepção de uma grande coisa que aquela pessoa fez e você olha e fala, nossa, eu esperava de outra pessoa, porque antes era assim, eu vi na televisão. E quando é na família da gente? Quando é dentro da casa da pessoa? Só Deus tem misericórdia de nós e do mundo inteiro da maneira que está. Temos telhado de vidro, não podemos atirar pedra no telhado do outro, na vida dos outros. Mas devemos orar pedindo a Deus a proteção, a misericórdia de Deus, porque as coisas não estão de brincadeira. E a vida, para essas pessoas, elas não valem nada. A vida não vale nada, só vale a delas. Então, vamos ver o que aconteceu com os 2 profetas. Fidelidade. Aqui tem fidelidade na vida um do outro. Seja fiel a tudo que Deus lhe deu. Fiel à sua família, fiel à sua casa, fiel no seu trabalho, fiel a você mesmo. Em primeiro lugar, fiel a Deus. Quando erramos, porque somos pecadores, pedimos perdão dos nossos pecados. Quando falamos coisas que não devemos, temos que pedir perdão para Deus dos nossos pecados e não continuar falando o que já falou de errado. Agora, não compactue com o erro, não compactue com as coisas erradas. A omissão é pecado. Quando nos omitimos em socorrer alguém, às vezes é uma denúncia de um sofrimento maior, de uma criança, de um animal, de um idoso. Quantas vezes ligamos a televisão e vemos um idoso apanhando, uma idosa apanhando, às vezes da família, de filhos. Então, não se cale, ajude, onde você estiver, faça o que Deus pede para a gente fazer, ama teu próximo como a ti mesmo. Ninguém gostaria de estar encarcerado em um lar, apanhando, passando dificuldades,
e sendo maltratado. Então, vamos fazer a nossa parte aqui na terra. Vamos agradar a Deus, cuidar bem de tudo que Deus nos deu e orar muito, muito, todos os dias, pedindo a Deus livramento da maldade humana e espiritual. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 5 em diante. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? E Eliseu ficou até o final com Elias. Ele foi fiel. Ele recebeu as bênçãos. Ele recebeu bênção em porção dobrada. Aquilo que ele pediu de Elias, ele teve em dobro, que era o Espírito. Ele pediu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E ele foi um grande profeta, o profeta Eliseu, porque ele ficou até o final. Senão ele não teria conseguido a porção dobrada da bênção, da unção de Elias. E assim é em nossas vidas.
Aquele que tem um filho, cuide até ele ficar de maior. Se puder, ajude em qualquer momento. Aquele que tem um animal, cuide dele. É de Deus. As crianças, meu Deus do céu, as crianças que precisam de proteção. Quantas pessoas largam crianças, abandonam crianças, não querem saber. Para que as têm? Pensa antes, não deveriam fazer isso. Aí depois ficam cheios de problemas, cheios de preocupação, cheios de só Deus tem misericórdia. E perdem as bênçãos de Deus, porque tem as bênçãos da obediência e tem as maldições pelo que fazem. O abandono é a coisa pior do mundo para um animal, para uma criança, para um idoso, para uma pessoa que está com seus filhos e o marido vai embora e deixa a mulher no pior momento, no momento mais difícil, às vezes com o filho doente, às vezes está desempregada porque o homem não deixou trabalhar. E essa pessoa vai receber porção dobrada? Misericórdia, Jesus. Só Deus tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te bendigo, Deus Pai Todo-Poderoso, que cuida dos teus filhos até o fim. O Senhor é fiel. O Senhor é puro de amor, de bondade, de abundância, abundância para fazer o teu povo prosperar. Aquele que vai até o final na tua obra, na vontade que o Senhor entrega. Quando as pessoas fazem pedidos, o Senhor entrega. Aí quando é depois, elas ficam reclamando daquilo que tem, reclamam do casamento, reclamam da casa, querem uma casa, aí ganha a casa, aí começa a reclamar do trabalho da casa, quer uma esposa, e depois começa a reclamar da esposa, quer filho, aí começa a reclamar do filho, quer um animal, mas esse animal suja muito a casa, aí joga na rua. Repreendo, Pai, todo o mal em nome de Jesus. Protege, Senhor, os mais fracos, os mais frágeis. Dai força em dobro, Pai, para todo aquele que cuida da sua família, que honra pai e mãe, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus animais, que não larga a obra do Senhor. Tem pessoas que pensam que a obra do Senhor é só pregar a palavra, é só ir na igreja, está tudo bem. Tem que cuidar de tudo que Deus nos deu até o final. Nunca deixe pela metade uma pessoa, nunca deixe uma criança, nunca deixe uma criança sofrendo. Se você é vizinho, se você é parente, ajude, não largue. Se você vê maus tratos, ajude, denuncie. Seja homem e mulher de Deus nessa obra, nesta terra, de entregar para Deus, para que você durma em paz. Quem dorme em paz ouvindo gritos de criança sendo maltratado? Quem dorme em paz vendo um adulto sendo maltratado? Quem dorme em paz vendo um animal sendo maltratado? Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, eu te peço bênçãos sem medidas, milhares de bênçãos chegando assim na porta de todo aquele que se compadece da dor do outro, de todo aquele que toma tem a força do Espírito Santo de Deus para salvar vidas, para levar uma vida do começo até o final, seja de uma sogra para cuidar até o final, seja de um sogro, de um pai, de uma mãe. Honra teu pai e tua mãe e você verá que terá dias longos na terra. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Nos protege, Senhor, protege todos os idosos, protege os animais, protege as crianças, os jovens, Pai, da maldade humana e espiritual. Quantas jovens, quantas meninas perdendo suas vidas, porque pessoas que não aceitam que elas vão ter liberdade de acabar um namoro,
de acabar um namoro e eles tiram a vida de uma jovem porque eles não querem que ela continue a vida. Pai, nos livra de tanta maldade. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, e dai força dobrada, saúde multiplicada na vida dos teus filhos e filhas. Abre os caminhos, Pai, daquela que é fiel a ti, a tua obra, que é a família, que são as pessoas. Pessoas é obra de Deus. Somos feitos por Deus. Pai e mãe não faz filho. Pai e mãe não faz filho. Quem faz o cérebro de uma pessoa, quem forma uma pessoa no ventre de uma mulher é Deus. É Deus que faz as nossas vidas. Então respeito a vida dos pais, respeito a vida dos cônjuges, respeito a vida das crianças, dos jovens, dos animais. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa todo aquele que espera em ti e que te pede força, aquele que ficou largado no meio do caminho, Pai. Socorre, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja um animal. Pai, em nome de Jesus, coloca pessoas, Pai, na vida de todo aquele que foi abandonado no caminho. Eliseu não abandonou Elias, ele foi até o final. E no final ele recebeu porção dobrada. E é isso que eu peço a Deus em nome de Jesus, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.